no vídeo de hoje eu vou te contar como que eu faço as marmitas aqui pra mim e pro Júnior apenas com 3 panelas. Então a gente tem uma limitação de panelas aqui, mas eu aproveito o tempo pra fazer elas, dá super certo. Gravei uns takes aí, deu fazendo ela com vocês. Eu vou te ensinar como fazer as marmitas e ainda economizar tempo com isso. Espero muito que vocês gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, sou a nutricionista Bruna Harvey. Eu contei um pouquinho sobre os alimentos que a gente pode congelar, como fazer marmitas. Eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos e eu tenho uma playlist que chama Me Conta Nutri com muitas informações e dicas nutricionais pra vocês. Vai estar nos cards também. Quem quiser ser meu paciente, agora estamos com atendimentos online e também prescrevo a ideia das marmitas, para quem precisar, enfim, vai estar aqui no box de descrição as informações sobre as consultas online também. Filmei os takes então pra vocês entenderem e por que eu falo que eu economizo tempo também, né? Normalmente eu começo as minhas marmitas por volta das 10 da manhã e termino de cozinhar lá pelas 3, 3 e meia da tarde. Produzo de 44 a 48 marmitas por vez e isso dá pra mim e pro meu marido pra almoçarmos tranquilamente por um mês e pouco normalmente. Algumas a gente come à noite também, e às vezes come no final de semana, então acaba ficando em um mês, mas a ideia é ficar mais ou menos um mês e pouquinho ali com o almoço, porque a gente janta outras coisas, então pro almoço fica garantido. Detalhe que meu fogão é de indução, vocês podem ver alguns takes, então não é toda panela que funciona. E eu tenho 4 bocas, né, então não posso exagerar muito ali. E eu uso as panelinhas de inox ali que pra mim funcionam super bem. Então eu vou fazendo, porcionando e trocando pra fazer a próxima coisa. Eu começo antes de mais nada, e é uma dica pra você, comece deixando de molho, que tem que ficar de molho, ou tem que higienizar, tipo, vou fazer legume, quero que eles fiquem higienizados. Já faz isso antes. Eu sou vegana, né, então eu utilizo, vegetariana estrita, eu utilizo PTS, proteína de soja, e ela tem que ficar de molho. Então eu comecei fazendo isso, coloquei a PTS de molho com água quente e com vinagre. Eu vou conferindo aqui no meu celular que eu tenho uns takezinhos e eu vou colocando o vídeo aí pra vocês, pra gente não perder nada. Então comecei colocando ela de molho, o próximo passo foi fazer o arroz. Então eu faço na panela maior pro Júnior e na panela menor pra mim. Então eu botei a PTS de molho, já botei a chaleira pra esquentar de novo, água quente, pra fazer o arroz. Essa panela maior eu faço 4 xícaras de arroz e a panela menor eu faço 3. Das 4 xícaras de arroz eu porciono em 24 marmitas, 165 gramas de arroz pro Júnior e dá certinho. Na verdade dá 25, porque daí eu pego uma porção e já boto num prato pra ele almoçar no dia. Isso é uma dica legal, tá? Vai fazer as marmitas, gente, pensa que você vai estar com fome quando você vai fazer depois, porque demora bastante. Da primeira vez que eu fiz, eu não porcionei a porção que a gente ia almoçar naquele dia, eu tive que depois comer uma que eu tinha sujado o pote da marmita. Então agora eu porciono as 24, faço um prato enquanto tô fazendo as marmitas e daí a gente vai almoçar ali antes da louça, porque a gente tá com tanta fome e eu acabo beliscando antes porque dá fome. E eu e o Júnior com fome nós ficamos estressados e não é legal fazer marmita estressado. Então lembra de comer nesse dia também. Enquanto a arroz tá fazendo ali, então, depois eu fui pegar na frigideira e refogar a minha PTS, então aí tem um videozinho da PTS sendo refogada. Eu gosto de refogar ela com cebola e eu boto temperinhos, shoyu, enfim, e acabo fazendo ela desse jeito. Aí eu já fui separando os potinhos da marmita, então, e ali eu vou começar a porcionar o arroz para poder botar a cozinhar o macarrão que vem para as outras 24. Então eu separei os potinhos ali. Eu mostro esses potinhos que eu uso, esses aí tem em torno de 500 ml, eu acho, em cada um, mais ou menos. E eu comecei porcionando os arroz, então, os 4 xícaras que eu falei dá 24 marmitas de 165 gramas de arroz pro Júnior e as minhas 3 xícaras dá 24 marmitas de 100 gramas de arroz. Não, 110, eu comecei a comer 110. Aí esses potes aí eu já passei uma água, dei uma lavadinha nele assim e eu vou colocar a cozinhar o macarrão ali, que é o que eu tô mostrando pra vocês. Enquanto isso eu vou picando os legumes, né? Então eu tô picando ali a cenoura enquanto tô botando a cozinhar o macarrão, esquentando água pra cozinhar o meu também. E quando o macarrão tá cozinhando, eu fui colocar a berinjela ali, que essa vai só no meu prato, eu refoguei ela e separei. Vocês viram que eu usei a mesma frigideira? Então eu fiz a PTS, botei ela num bowl separada, com a mesma frigideira eu fiz a berinjela e botei no mesmo bowl porque as duas iam ser pra mim, então eu já coloquei no mesmo lugar. Mas eu poderia colocar num pote diferente. Assim eu vou reaproveitando as frigideiras aí enquanto eu for fazendo. Depois tirei a berinjela, então comecei a fazer cenoura com a vagem, que essa vai pra nós dois. Feijão quem faz é a minha sogra, maravilhosa. O feijão dela é muito gostoso e meu fogão de indução, não achei a panela de pressão que funciona nele. Eu, inclusive, tenho uma guardada que não funciona. Aí ela faz pra mim e a gente busca meio-dia pra colocar.
Então eu porcionei o feijão em cima do arroz também pra já ir depois fechando essas marmitas pra pontas de macarrão que estavam quase ficando prontas lá. Feijão porcionado, vocês viram ali, eu comecei a fazer o meu macarrão com a PTS, então metade eu fiz no macarrão e metade eu botei nas marmitas de arroz e feijão que eu já porcionei, depois eu mostro pra vocês. Então eu tô fazendo na frigideira ali que eu já porcionei os legumes, tô fazendo o meu macarrão, entendeu? Então ó como essa frigideira tá rodando ali. Fiz a minha PTS, coloquei no bowl, fiz a berinjela, coloquei no bowl, fiz os legumes, já porcionei e daí fiz meu macarrão ali com um pouco da PTS que tava no bowl, já botei ele de novo. Uma loucura, mas funciona. Então ali tem as minhas marmitas, o arroz, feijão, PTS, legumes e as do Júnior estão com arroz, feijão e legumes, então eu já comecei a porcionar. Isso é uma dica muito boa, vai fazendo, vai porcionando, porque como a gente não faz, a não ser que você faça todas iguais, daí você pode fazer tudo e porcionar depois, mas como eu tô aproveitando panela, eu faço, porciono, daí o que já tá pronto eu já guardo depois. E assim me facilita pra não ficar com aquele monte de marmita aberta também, que não é legal. Mas uma dica boa é, faça e vá porcionando porque ela vai esfriando, tá? Óbvio, não deixa ficar vindo bicho ali nem nada, mas se você vai fazendo e vai porcionando, a marmita vai esfriando, não fecha ela com ela quente. Quando a gente fecha com a comida quente, ela sua dentro, isso faz com que na hora de descongelar não fique tão bom. Então é bom fechar ela já completamente em temperatura ambiente. Depois de feitos os macarrões, eu já tinha colocado o meu na frigideira, o do Júnior eu passei pro bowl, porque daí naquela panela eu comecei a cozinhar batata. Fiz batata também com temperinho verde, e daí depois eu já porcionei, que tá aí na imagem que vocês estão vendo a batatinha porcionada na mesma marmita do arroz e feijão. E daí como as minhas já estavam ficando prontas, eu fui fechando. Teve umas que não deu pra colocar batata, tá? Por isso que elas estão sem. Mas a maior parte tem batata ali também. Então essas eu vou acabar fazendo batata rosti quando eu for fazer. Tá tudo certo. E sim, tá calculada essa dieta, gente, tá tudo ok. E sim, tem arroz, feijão e batata. Não tem problema, a gente treina, precisa de bastante carboidrato. Se você quiser, você comenta aqui pra ser meu paciente que daí eu te passo uma dieta bem top também. Enquanto eu tava ali porcionando e arrumando as minhas marmitas, o Júnior tava lá fazendo a carninha dele. Ele fez frango e porco pra colocar junto com arroz e feijão e daí eu fiz a carne moída pra colocar no macarrão. O macarrão dele ficou desse jeito e daí eu comecei a fechar as dele de arroz e feijão e carne, e frango e carne de porco pra poder montar as de macarrão também. Então depois eu fiz as de macarrão dele e deixei elas prontinhas, ó. Ali tem umas dele que tá faltando porque ele tinha feito primeiro o porco, depois o frango. E eu mostrei ali a carninha que eu tô porcionando também. Feito isso, é só esperar esfriar pra fechar. Vocês viram que eu deixo algumas abertas, algumas fechadas. As fechadas já estão frias, as abertas são as que eu tô esperando esfriar realmente. E daí ficou assim, a gente fez 44 marmitas e, como eu falei, elas tendem a durar um mês conosco. E esse foi o nosso vídeo, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. E se quiser ser meu paciente, tem informações aqui embaixo. Um super beijo, até mais. Tchau!